Passa para Lígia. A Lígia que vai falar sobre bruxas, fadas e mulheres sábias. Hans Christian Andersen. Lígia, por favor. Olá, tudo bem? Estão me vendo? Parabéns, Paulo, pela sua apresentação. Parabéns a todos. Realmente um evento maravilhoso. Então, assim, a minha apresentação, Bruxas, Fadas e Mulheres Sábias, né? Coloquei de uma forma mais genérica em Hans Christian Andersen. Bem, em diferentes representações do feminino, a gente sabe que bruxas e fadas são uma constante no universo da fantasia, né? Sendo inclusive esperadas em contos denominados genericamente como contos de fadas, sempre se espera, haverá uma bruxa, haverá alguma fada, né? Mas nem sempre elas são nomeadas dessa forma. Existem vários nomes que são colocados ali, o meu próprio feiticeira e outros mais, né? Mas são mulheres sábias de toda sorte, ora deusas, ora humanas, estão presentes em alguns contos do Andersen e acabam sendo condutoras de um caminho das suas personagens, dos protagonistas, marcando seu destino, que nem sempre é final feliz, tá? É importante dizer que o Hans Christian Andersen, né, em meio a simbologias, nós vamos encontrar na sua obra preceitos cristãos e elementos da cultura popular nórdica, a esse misto, né? Andersen nos apresenta um amálgama, cultural instigante de raízes mitológicas e muito atual. Então, tanto esse aspecto mais ligado ao cristianismo ou ligado à mitologia nórdica, pagã, estão presentes na sua obra. Nosso objetivo é refletir um pouquinho como é que as bruxas, as fadas, né, essas mulheres sábias, como é que elas são figuradas ou refiguradas em alguns contos do Andersen. Pensando realmente nessa questão do maravilhoso pagão e do imaginário cristão. Bem, coloquei para vocês aqui essas duas imagens, até para trabalhar um pouquinho com os estereótipos, né? Acho que todo mundo deve ter pensado, poxa, quem é a fada, quem é a bruxa aqui nessas imagens, né? Porque isso está muito marcado, né? A partir de vários imaginários, o que seria uma fada, o que seria uma bruxa, pensando no mundo aí da fantasia, no mundo das narrativas ficcionais, né? As fadas, segundo a professora Nelly Novaes Coelho, tornaram-se conhecidas como seres fantásticos ou imaginários, de grande beleza. Então, uma fada é bela, né? Que se apresentavam em forma de mulher. Dotadas de virtudes e poderes sobrenaturais, interferem na vida dos homens para auxiliá-los em situações limite. Podem ainda encarnar o mal e se apresentarem como avesso dessa imagem anterior, isto é, como bruxas. Aqui de uma maneira mais simples, vulgarmente, podemos dizer que a fada e a bruxa são de formas simbólicas da eterna dualidade, né, a mulher e a sua condição feminina, esses dois lados da mesma moeda. Eu estou apresentando para vocês algo de uma maneira bastante simplificada, né, não pensando em toda a origem da questão da bruxa, não vamos entrar nisso. Mas pensando nessas diferentes formas de imaginários, né, que em diferentes contextos, a partir de questões históricas, sociais, culturais, políticas, religiosas, as mulheres com poderes mágicos ou sobrenaturais, elas acabam sendo figuradas ou refiguradas na literatura, conforme a professora Nelly mesmo já disse, genericamente como fadas ou bruxas, a partir de alguns estereótipos. Então, a bondade, a beleza e a juventude são da fada. A maldade, a fealdade e a velhice são da bruxa. Há uma quebra de estereótipos, né, nas produções culturais mais contemporâneas, né? Aqui nós vemos a feiticeira escarlate, bela, sensual, né? E é uma feiticeira. Então, essa questão dupla, né, de que a fada representa o bem e a bruxa representa o mal, né? Ela tem sido quebrada constantemente. Nos contos de fadas, nós temos vários exemplos de bruxas, né? A bruxa devoradora, a bruxa cuidadora, a rainha madrasta, que às vezes é chamada de bruxa, dependendo da versão, ali na Branca de Neve, a fada má e as fadas boas, né, na Bela Adormecida, então aparecem as fadas más também, né, a fada madrinha boa da Cinderela, mas também tem a fada madrinha má do Pássaro Azul, o Paulo acabou de citar, e a Súcia, né, que transforma lá o príncipe, né, o rei, num pássaro. Então, essa questão, nesses contos de fadas mais tradicionais, nós não vamos encontrar a figura da bruxa boa. Eventualmente, né, isso acaba sendo mais raro. Mas a fada boa ou má aparece também. Mas como é que isso vai surgir na obra do Andersen, né? Então, quando a gente pensa numa fada, numa bruxa, a gente tem uma ideia dentro do senso comum. Como é que isso aparece na obra do Hans Christian Andersen? Bem,
Os motivos andersianos, na sua maioria, são motivos religiosos. O Andersen escreveu mais de 156 contos, ou mais de, podemos dizer, até 200 histórias, né, contando com diferentes gêneros. Dentre elas, a citação do motivo magia aparece em apenas 26. Deuses, deusas, espíritos e demônios em 24. Não é que um exclui o outro, né? Pode ser que nesse de magia seja citado ali um deus, uma deusa. Bruxas e feiticeiras em apenas 11. E as fadas apenas em 6. Né? Isso nós temos ali no Centro Hans Christian Andersen, dali onde eu tirei esses dados. Então, a figura da bruxa, e menos ainda a figura da fada, não são, né, muito representativas na obra do Andersen. Então, por que eu vou falar delas aqui se elas não são representativas? Porque o Andersen, fazendo esse amálgama cultural, misturando essa cultura cristã, nórdica, né, pagã, ele acaba trazendo outros seres, outras mulheres sábias, mulheres com poderes naturais, deusas, que não têm exatamente esse nome de fadas, né, ou bruxas. Então, essas mulheres com poderes mágicos. Aqui eu elenquei alguns exemplos, o conto Isqueiro, dependendo da tradução, aparece como bruxa ou feiticeira, são os primeiros contos do Andersen. A Polegarzinha, bruxa ou feiticeira. Na Sereia, na Pequena Sereia, a bruxa do mar e as filhas do ar, né, seres mágicos. Os cisnes selvagens, a rainha bruxa, né, que seria a madrasta, e às vezes ela é chamada de bruxa também, ela tem poderes mágicos. No conto Jardim do Éden, o Paulo aí comentou, né, da Madame Donoale, tem uma ligação importante com a Ilha da Felicidade. Nós temos ali a Mãe dos Ventos e a Fada Princesa. E na Rainha da Neve, nós temos a rainha, que é mais uma deusa, né? Há uma feiticeira boa, há uma mulher sábia, há a mãe dos ventos. Então, há essas mulheres com poderes mágicos que nem sempre são denominadas como bruxas ou fadas. Segundo a professora Karen Villebeuf, o imaginário cristão e pagão, como que funciona nesses contos, e o Andersen está muito marcado dentro desse grupo. Enquanto o imaginário cristão é bastante marcado pela polarização entre Eva, que é transgressora, e Virgem Maria Santa, sendo ambas sofredoras, em boa medida passivas, o imaginário pagão germânico ou nórdico constrói um cenário em que a mulher pode ter a força e a destreza da guerreira, ter o senso de justiça e os profundos conhecimentos da sábia, assumir posições de governante ou ser vingativa, a ponto de tornar-se a megera destruidora de todo um povo. Essa aqui é a Skadi, né, a deusa do gelo, uma gigante, ela representa tanto o nascimento como a morte, né, uma deusa bastante complexa, daí o nome Skadi, né, vem até de Escandinávia. As deusas mães, aqui eu coloquei a Freia, que, né, que representa a feminilidade, e algumas versões também deusa da guerra, da morte. Para Freud, essa relação da morte, da vida, da fertilidade, está presente em muitos deusas. Ele diz assim: mesmo Afrodite grega não abandonara inteiramente sua vinculação com o mundo dos mortos, embora há muito tempo houvesse entregado seu papel a outras figuras divinas, como a Perséfone. As grandes mães dos povos orientais, contudo, parecem todas ter sido tanto criadoras quanto destruidoras, tanto deusas da vida quanto da fertilidade. Vamos pensar essa figura da maldade, da bondade, esses dois lados da vida e da morte. Sempre falo, né, eu fiz o meu pós-doc sobre a Rainha da Neve, vamos começar com a Pequena Sereia, porque pelo jeito não vai dar tempo, né, de falar bastante coisa aqui, mas na Pequena Sereia, vamos pensar nessas duas figuras, a bruxa do mar e as filhas do ar, como é que elas aparecem, e não, infelizmente não vamos falar aqui especificamente da personagem Pequena Sereia, né? Mas a bruxa do mar, como é que ela é figurada ali nessa narrativa do Andersen? Como um ser, lógico, dentro daquele estereótipo da bruxa feia, velha, né? Mas o Andersen não a descreve muito, ele descreve os elementos que a cercam. Ele apenas fala que ela tem, assim, o seu grande peito esponjoso, né? Mas ele vai descrevendo os elementos que passam ali, né? A sereia vai lá, ela quer a poção mágica para se transformar num ser humano, e depois ela chegou numa clareira lamacenta na floresta, onde deslizavam grandes e gordas cobras d'água,
né? Repulsivas barrigas amarelas, seres horrendos que ela coloca ali. A bruxa deixando um sapo comer na sua boca, né, na boca dela. Alguns falam que mão, algumas versões, mas a maioria é na boca. Então, um pássaro come na sua boca, assim como daremos açúcar para um pequeno canário. Então, ele vai descrevendo todos aqueles elementos que cercam a bruxa. Só que a bruxa estava quietinha ali, né? Foi a pequena sereia que foi atrás. Olha, eu quero. E a bruxa, mas você tem certeza que você quer isso? Olha, vão acontecer coisas terríveis com você. Não, eu quero, eu corro risco, eu vou fazer sim, eu quero, né, me transformar. Tá bom, então você vai, eu vou te dar poção, você vai se transformar um ser humano e você tem que me dar sua voz, né, em troca, como ali um pacto, né, com o demônio. Sapos e serpentes, né, são muito comuns ali na questão da feitiçaria, né, como elementos de magia, mas temos também na cultura nórdica a serpente de Midgard, né, que ela é irmã, né, filha de Loki e da gigante Arbona, e irmão de Hela, que é a deusa, né, do frio, do inferno, e do Fenrir, do lobo Fenrir. E a serpente do paraíso também, pensando aí na mitologia cristã. E se pensarmos, né, na nossa cultura, nós temos ali as cobras, os sapos, os muiraquitãs como símbolos de bom agouro, de sorte, né? Então as serpentes e os sapos nem sempre são seres assim malignos. E as filhas do ar, né? Elas não têm, elas sem asas, elas flutuam tão leves pelo ar, e elas vieram ali salvar a pequena sereia, né? Trouxeram ali música, trouxeram a condição dela ser um ser imortal, né? E elas parecem com seres, esses seres etéreos, lembram muito anjos, né? Mas não é dado esse nome. E elas, então, salvam, de certa forma, a pequena sereia, que também se torna uma filha do ar, né? Estabelecendo essa relação entre o mar e o ar aí bastante importante. No Jardim do Éden, temos também essas duas personagens, a Mãe dos Ventos e a Fada Princesa. Interessante a gente notar essas personagens. A Mãe dos Ventos, eu gosto bastante dessa ilustração aqui, né, que é do conto original. Ela é uma mulher forte, né? Ela tem, parece ter um homem pela sua força, e ela comanda os seus filhos, os ventos de toda a ordem. Ela não é uma bruxa, ela não é uma fada, ela tem os seus poderes de Deus, uma deusa da natureza, né? Assim como a própria Rainha da Neve. E ela nos remete à Mãe dos Ventos. Quem seria essa Mãe dos Ventos? Seria a Gaia? Seria Els? Né? Ali dentro da mitologia vamos encontrar essas duas colocações, né? E a Fada Princesa, veja, essa ilustração do William Pedersen, que foi um dos primeiros ilustradores do Andersen, nos remete muito a uma figura mariana, né? A religião católica, Nossa Senhora. Mas não, ela é uma fada princesa. O príncipe, ele acabou indo lá para o Jardim do Paraíso, levado por um dos ventos, né? Os filhos da Mãe dos Ventos, e ele chega nessa ilha da bem-aventurança, que seria a Ilha da Felicidade, né? No Jardim do Paraíso, e a fada, assim como a bruxa, lá da Pequena Sereia, fala assim, olha, você vai ser tentado, você tem que resistir, eu vou te chamar, eu vou te seduzir, você não vem atrás de mim. E ele vai, ele não resiste. Logo na primeira noite, ele vai, ele fala, não venha, e ele chega. Ele acaba se perdendo, ele acaba não consegue ficar no paraíso, porque ele acaba beijando essa fada princesa, né? Ela fala, resista, não venha. Então, a figura da fada e da princesa, aliás, da fada e da bruxa, aparecem muito pouco na obra do Andersen. E elas vão aparecer sempre cercadas de outras formas de imaginário, lembrando muito a cristandade. Essa fada mesmo, ela lembra muito uma figura de uma santa. Aqui eu falo do mito da queda, né, de Adão e Eva, e eu vou rapidinho, a Rainha da Neve, né, a própria figura da Rainha da Neve como ser da natureza, a mulher hábil da magia, que é uma feiticeira boa, e a finlandesa, que é uma outra versão dessa Mãe dos Ventos, né? Aqui há algumas reminiscências da mitologia. Esse conto Rainha da Neve está muito marcado pela mitologia nórdica e mesmo grega, né? A questão da Perséfone, a Skadi, a Hela, estão todas relacionadas com essa figura dessa grande Rainha da Neve, com seu poder congelante, bela, ligada à morte e à própria vida. Tá? A mulher hábil da magia está ligada muito com seres como Sif, deusas da natureza, pensando ali como Ceres, Deméter, né, do mundo vegetal e da fertilidade, é outra personagem também. A própria finlandesa, aqui, então, que nos lembra a mãe dos ventos, né? Também mora ali num lugar quente, também está ali, né, pensando na questão da alimentação. E a Gerda, que é uma personagem que não é mágica, é mais ligada, realmente não possui poderes mágicos, mas está muito fortemente ligada à Redentora no imaginário cristão.
Essas aqui são as minhas referências, isso aqui é uma apresentação vapt-vupt, vocês desculpem, né? E muito obrigada, aqui estão os meus contatos, depois quem quiser falar comigo. E eu acho que é só, depois ao final, se acaso alguém tiver alguma pergunta, estamos aqui para apresentar. Desculpem a correria. Obrigado, Lígia. VaptVupt, mas foi ótima, viu, Lígia? Todo mundo Deu adorando no chat.